Muito obrigado. Caros colegas de Governo, caro coordenador do Fórum Permanente para as Competências Digitais, senhoras e senhores autarcas, conferencistas, cabe-me o papel sempre gratificante de ser, estou convencido disso, a última barreira entre a audiência e o almoço. Portanto, vou ver se não vos entretenho por demasiado tempo, porque estou seguro que mesmo numa conferência que correu exemplarmente dentro do calendário, já estão todos mais a pensar no almoço do que certamente em Portugal 2030. E vou também começar de uma forma pouco institucional, mas acho que ninguém me levará a mal, como a RTP ainda por cima é, digamos, uma das entidades que nos apoia oficialmente neste evento. Vou aqui passar um breve episódio da RTP Memória e lembrar-vos quando nós, todos ou praticamente todos que aqui estamos, nos anos 80, víamos uma popular série de televisão que tinha um carro que se conduzia a si próprio e ia ao encontro do seu dono sempre que necessário. No final, o Michael Knight prevalecia e nós, espectadores, ficávamos a sonhar com aquelas tecnologias fantasiosas em que os carros autónomos ou as máquinas que aprendiam e respondiam aos seres humanos eram pura ficção apenas para o nosso entretenimento. Apenas 30 anos envolvidos, vemos que as fantasias de ontem são, afinal, uma realidade já de hoje, que fazem parte de um vasto conjunto de inovações que são produtos de uma nova era que já se impôs. Gostemos ou não, tenhamos mais ou menos receio das transformações que está a impor às nossas vidas, a era digital está aí e está para ficar, com impactos profundos na nossa vida em sociedade, na indústria, na agricultura, nos serviços, nos transportes, quase todos os setores da nossa vida em sociedade. A cada vez maior digitalização da economia, a economia da informação, as redes e cidades inteligentes, a indústria 4.0 ou a internet das coisas são já uma realidade e que acelerará substancialmente no futuro próximo. A digitalização da economia será, portanto, um vetor-chave de competitividade das economias e também da economia nacional. Mais informação, aproximação das redes e cadeias de produção e consumo, mais exigência, mais inovação e diferenciação são condições necessárias na nova economia digiglobal. E também menos deste jargão em que estamos sempre a inventar novos termos para qualificar a economia digital. Cumpre aos decisores políticos e aos atores da política pública criar as condições para que o país possa alcançar as posições cimeiras no desafio da digitalização, incrementando a competitividade da economia e desenvolvendo o país. Trata-se certamente de um desafio ambicioso e que há de ser ultrapassado de forma multidisciplinar e em várias vertentes. Certamente na vertente da conectividade, pois o desenvolvimento da economia digital requer a existência de infraestruturas de comunicação que possibilitem este tráfego a grande velocidade de enormes volumes de dados. A cloud, o processamento e análise de dados em massa, a georreferenciação, tantos outros exemplos requerem infraestruturas de alto débito, sendo uma das áreas em que, de acordo com o Índice da Economia e Sociedades Digitais, Portugal está bem classificado no contexto da União Europeia, tendo melhorado até em termos relativos em 2017. Mas importa assegurar que este esforço de modernização das infraestruturas de banda larga é prosseguido e é prosseguido para todos, porque hoje aqui também já se falou de desigualdades e elas também podem ocorrer por via do acesso, nomeadamente à banda larga e às boas condições de comunicação. O próximo desafio está já aí, chama-se 5G. Mas o desafio que temos pela frente do lado da infraestruturação do território ou das condições sociais para a implementação da sociedade digital vai para lá destas infraestruturas ou da fibra ou da banda larga. Ele chega, e como há pouco aqui também falámos, às escolas ou aos centros de qualificação. Estas infraestruturas do conhecimento, da produção de conhecimento e da transmissão de conhecimento, elas próprias também têm que acompanhar este desafio de transformação a caminho da sociedade digital. Uma outra vertente prioritária é certamente a vertente empresarial, a vertente das nossas empresas. Também aí nos classificamos acima da média da União Europeia, mas também aí o tema das desigualdades deve ser acentuado para ser, tanto quanto possível, resolvido. Uma análise mais fina revela que neste capítulo o nosso país se encontra numa situação dual. As grandes empresas adotam as tecnologias de forma bastante mais intensa do que as PMEs,
onde o campo de desenvolvimento e de progressão é, portanto, ainda muito vasto. Como temos um tecido económico largamente constituído por PMEs, o aumento da penetração das tecnologias neste segmento poderá conduzir a ganhos de produtividade muito significativos no futuro próximo. Uma terceira vertente, e que ao fim e ao cabo, em boa medida, aquela que mais nos ocupa com o INCODE e com o fórum de hoje, a vertente das competências digitais, matéria em que nos situamos ainda bastante abaixo da média europeia. A transformação tecnológica leva à mudança da forma como se trabalha e a sociedade tem que conseguir responder a esses novos requisitos. Os sistemas de educação e formação, incluindo, e o painel anterior também nos apelou a essa reflexão, incluindo nesse sistema também os próprios formadores, têm de acompanhar o ritmo das mudanças na economia e, sobretudo, a velocidade com que essas mudanças se estão a produzir e se farão produzir. Incluir a população, nomeadamente a população ativa na sociedade digital. Este é um esforço gigantesco que temos pela frente, porque, como sabem muitos do que aqui estão, que fazem parte do nosso sistema de educação, desde logo nós já temos um desafio maior que a média na questão das competências e qualificações da população ativa, da população adulta. E seguramente temos um desafio igualmente muito grande nas competências digitais também dentro dessa população ativa. É por isso preciso andar depressa, andar manifestamente mais depressa do que os outros, agir, promover a inclusão, porque é também de inclusão que estamos a falar e de combate às desigualdades, porque este é realmente um dos desafios mais importantes, é verdadeiramente um desafio estratégico no combate às desigualdades estruturais prevalecentes na sociedade portuguesa. Só venceremos definitivamente o desafio das desigualdades, onde temos feito caminho para melhorar, mas só o venceremos definitivamente se enfrentarmos as fontes primárias de desigualdades e aí, desde logo, se formos capazes de não perder a corrida entre as qualificações e a tecnologia. Perante tais desafios, poderíamos, porventura, ficar à espera que o mercado, a mão invisível do mercado, produzisse as mudanças e, porventura, também no mercado de trabalho, mas esse equilíbrio a surgiria certamente com as empresas mais modernas a migrarem para outras paragens, ficando nós com os baixos salários e as baixas qualificações. Ou poderíamos desenhar, como desenhámos com o Programa Nacional de Reformas e agora com a construção da perspectiva da Estratégia para Portugal 2030, realmente uma estratégia digna desse nome, que responda aos verdadeiros desafios estruturais da economia portuguesa. A inovação, a modernização da economia e certamente o déficit de competências, volto a dizer, em particular na população ativa e em particular nas competências digitais. Foi por isso este o caminho que prosseguimos. Estruturar o Programa Nacional de Reformas, estruturá-lo em particular de forma muito acentuada, como hoje já o Ministro da Educação há pouco referiu, em torno da inovação e da capacidade da sociedade e da economia se preparar para a mudança e identificando medidas concretas, prazos de execução e fontes de financiamento. No contexto desta legislatura, deste Programa Nacional de Reformas, estamos a implementar o Interface ou o Indústria 4.0, que estão a acelerar a modernização do tecido económico nacional e a promover a inovação. Mas estamos também a implementar o INCODE 2030, destinado então a aumentar as competências digitais da população, com o objetivo de fazer subir já até 2020 para 55% o número de pessoas com competências digitais e continuar depois a avançar de forma significativa até 2030. Também com medidas, como hoje também já aqui passámos por elas, de redução da taxa de abandono escolar precoce e reduzindo essa taxa de abandono escolar já para os 10% em 2020. A batalha pela melhoria da qualificação dos portugueses, pela capacidade da sociedade portuguesa ser verdadeiramente uma sociedade de inovação, joga-se em todas as idades, do pré-escolar até à formação dos adultos, para quem a melhoria das qualificações deve ser uma oportunidade também de aproveitamento adequado do vasto património de conhecimento e experiência acumulada. Num país que está a envelhecer, com a população ativa cada vez mais pressionada, o envelhecimento ativo e inclusivo deixou de ser apenas um direito para passar a ser uma absoluta necessidade. Importa ter assim uma visão de longo prazo, que olhe para os ativos de hoje, mas também para os ativos de amanhã. Aqueles que chegarão ao mercado de trabalho daqui a 10 anos, 20 anos, que temos que começar a preparar agora para um futuro digital. É por esse motivo que
Programa Nacional de Reformas, Estratégia de Médio Prazo, Estratégia até 2030, são assim o nosso horizonte, são o horizonte desta governação, mas também o princípio da discussão de um novo horizonte estratégico para o país. Lançámos o debate público sobre os objetivos para a próxima década, começámos a ouvir os principais atores económicos e sociais. Buscaremos consensos económicos, sociais e políticos para dar estabilidade às prioridades estratégicas do país. Seguir-se-á a definição durante o ano 2018, esperamos, dos instrumentos de política pública, designadamente no contexto da negociação do próximo período de programação de fundos europeus. A definição das linhas mestras para a estratégia de longo prazo é um exercício da maior importância, onde procuraremos construir as pontes e os consensos para que essa estratégia seja consistente ao longo do tempo e não esteja sujeita à volatilidade de ciclos políticos curtos, necessariamente curtos. Trata-se de algo demasiado importante, pois joga-se o futuro coletivo, joga-se aqui o nosso futuro como país. Como alguém dizia há bem poucos dias, tínhamos nós a capacidade, nesta quarta revolução industrial, de fazer rapidamente o catching up e liderar nesta quarta revolução industrial e não sermos apenas followers como fomos nas 3 vagas anteriores. Este é certamente um grande desafio para Portugal, mas é um desafio que estamos à altura de o poder agarrar, mas só o conseguiremos verdadeiramente se a dimensão das competências digitais for